Pessoal, então boa noite a todos, quem está chegando aí também agora. É, Estamos aqui novamente, graças a Deus, né? Dia 23/9 tivemos a nossa aula anterior, da onde foi esse formulário que nós vamos começar a corrigir agora, tá? Então, é referente ao dia 23/9 e depois a gente continua com a nossa matéria aí. Então, vamos lá. Primeira questão, lembrando que a aula passada nós falamos sobre processadores, sobre processador, placa-mãe e memórias, né? Memória principal, memória secundária, inclusive incluindo a memória ROM também, né? E hoje nós vamos fazer a correção e depois continuamos com aquele aprendizado de todos os componentes, né? Uma geral de todos os componentes do computador e depois nós passamos para estudar mais a fundo cada um deles, né? Bom, primeira questão que nós temos aí do formulário do dia 23/9. Componente, tem até a foto dele aí, ó, né? Tá até fácil isso aí. Componente importante, cuja função é processar os dados e executar instruções e tarefas solicitadas pelo usuário, né? Quem que seria aí? É a memória RAM? É a CPU? É o HD ou é o chipset? CPU. CPU, Dali. Alguém falou e acho que eu não consegui ouvir, não. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar o microfone aqui. A CPU, CPU. processador. Isso aí. É a CPU, né? CPU, lembrando que nós aprendemos aula passada e até outra aula também nós tivemos falando sobre ela, né? Sobre a CPU. E sabemos que é a referência ao processador, né? Que é a unidade central de processamento, é o próprio processador. Beleza? Então eu coloquei CPU aí mais para tentar confundir, né? Para quem não está a par do assunto, né? Quem está distraído, né? Porque na verdade nós estudamos. CPU é a unidade central de processamento, é justamente o chip que se refere ao processador. Questão número 2, qual é a preocupação que devemos ter ao encaixar o processador CPU, ali a resposta da questão de cima, aí, ó, em seu socket na placa-mãe? Então, nós temos que ter uma preocupação. Estou lá com um processador na minha mão e vou encaixar esse processador no socket lá da placa-mãe. Digamos que o socket é o próprio da placa da CPU, né? Porque a gente poderia falar que tem que olhar se o socket é o que é próprio para o processador. Isso aí vamos evitar, né? Vamos dizer que é o próprio processador, é simplesmente encaixar, né? Quais são as preocupações que eu tenho que ter ao encaixar esse processador no devido socket dele? Se você está encaixando da maneira reta, que não vai quebrar os pininhos dele Aumenta um ao pouquinho o seu encaixar volume ele. aí, Lucas, por favor. Está meio baixo. Ah, pera aí. Acho que já tá no máximo. Tá? Melhorou? Melhorou um pouco. Tá bom. Melhorou? Melhorou. Pode falar. Tá. Como já é falando aí, já é o próprio formato, já é o mesmo que o da placa-mãe, do socket, Isso. seria se você vai encaixar ele da maneira correta. Se você está encaixando ele caixe certinho, se você não está colocando ele ao contrário e se você não está forçando ele demais Uhum. para ir ao ponto de não quebrar os pininhos dele. Uhum. Então, aí nós temos que fazer o quê? Primeira coisa que nós preocupamos no socket. Eu só posso colocar o processador no socket quando eu faço o quê? Se tá na mesma, se você vê a indicação do CPU, do processador no caso,
se é a mesma, se ele tá, tipo, se as informações de encaixe dele tá correspondendo do jeito que você tá tentando Isso, encaixar. essa é a segunda. A primeira é a Aí eu já alavanquinha, não. né? Ah, tá, você fala de Isso, o. levantar a alavanca. Você só Isso, força ela um pouquinho, empurra o pau, isso. ela já destrava, você levanta Uhum. e coloca. Isso, levanta a alavanca, igual nessa foto aí, ó, a alavanca está levantada, vocês estão vendo aí do lado, ela tá, não sei se vocês conseguem enxergar aí no cantinho, né? Ela está levantada, a tampinha do soquete com a alavanca do lado. Aí, a segunda observação é essa que o Lucas falou, né? Tanto no processador como no soquete, tem a marcação lá para coincidir, né? Que a gente não vai fazer o encaixe, ou pelo menos não vai tentar encaixar errado. Tem uma marcação no processador e uma marcação no soquete. É só coincidir essas duas marcações, soltando o processador no soquete, não precisa nem empurrar, né? Só soltar ele. E depois, o que nós fazemos? Abaixamos a alavanca e travamos ela. E o processador está encaixado. Beleza? Então, a resposta dessa questão é isso, né? Nós levantamos a alavanca, porque senão não tem como encaixar. Encaixamos o processador, coincidindo as marcações no processador e no soquete, coincidindo a marcação certinho. Só soltar o processador no soquete e abaixar a alavanca, travando ela novamente. Beleza? E aí está instalado o processador na placa. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês na prática mesmo fazendo isso, tá? Na hora que eu passar todos esses componentes aí, que a gente começar a detalhar um por um, a gente vai ter essa parte, eu vou mostrar para vocês aí. Questão número 3. Quais são os principais fabricantes e concorrentes no mercado de processadores? Temos vários nomes aí, ó. De processador que você comentou na Intel, a AMD, principalmente com os modelos Ryzen, que eu vejo mais pessoal usando para jogo. E mas a Apple eu não sei se eles têm o processador, mas eu acho que deve ter, porque eles são muito chatinho assim, que eles têm o próprio trem deles. E a via que você acabou não colocando, que você falou que é mais para chipset. Isso. Nesse caso aí que nós temos de opções aí, né? Seria a Intel e a AMD mesmo, tá? A Apple ela é voltada mais para, na verdade, assim, ela tem a sua própria estrutura, né? Sua própria placa, então é óbvio que a Apple tem o seu próprio processador, né? Porque toda a arquitetura da máquina da Apple é construída por eles, correto? Porém, assim, como nós estamos falando aqui na pergunta, que são os principais fabricantes exclusivamente de processador, né? E mais concorrência no mercado, então nós estamos falando somente de processador. Aí vem, no caso aqui, vai ser Intel e a própria AMD, tá? Corretíssimos? Todo mundo acertou aí? Vocês fizeram o formulário, gente? Eu tô trabalhando esses dias todos, acho que eu nem tive tempo. Ai, 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 ai. Questão número 4 agora. Um dos componentes mais importantes, onde praticamente tudo e todos os periféricos precisam estar ligados a ela, através de portas, conexões, soquetes, slots, né? Tem várias conexões com ela, né? Várias interligações através dela. Todos têm que passar por ela. Quem seria essa placa? É, a placa-mãe é a motherboard. Isso, Pronunciar, mas é a placa-mãe. aqui nós temos uma pegadinha, né? Todo mundo vai direto na placa-mãe, só que motherboard também é uma referência a esse componente, tá? No inglês, né? É motherboard é a placa-mãe também. Então são duas respostas aí que é a mesma, né? Motherboard
e placa-mãe. Beleza? Coloquei motherboard aqui também, porque vocês vão ouvir muito falar desse nome. Tá? Gente, alguma dúvida aí? Pessoal que não está fazendo ou que não fez o formulário por algum motivo, a gente anota, tá? Anota as perguntas, anota as respostas. Vamos participar. Não é somente assistir a aula não, viu, gente? Precisa de estudo também de vocês, né? O chipset, questão número 5 agora. O chipset, os slots, os sockets, eles são integrações que fazem parte de qual placa do computador? Alguém responde aí sem ser o Lucas? O Lucas está respondendo tudo sozinho aí. Essa é a parte que eu mais gosto de brincar, então por mais que eu negócio, eu pelo menos eu tenho mais facilidade. Qual que é essa placa? Pode falar? O pessoal não está querendo falar, não. É a placa-mãe. É a placa-mãe, né? Motherboard ou placa-mãe, né? Nela nós temos o chipset, nós vamos estudar ele também, temos slots, temos sockets, entre outras conexões, né? Outras portas, tá? É a placa-mãe. Questão número 6. O que é memória principal? A memória principal é o HD, o pendrive e HD externo. É a memória cache. É a memória RAM ou a memória ROM? Quem é a memória principal? Considerada, né? Memória principal do computador. Memória RAM, não? Pessoal, vamos responder aí, gente. Pode usar o chat, pode abrir o Alguém microfone. falou que é a memória RAM, só que tá baixo. Ah, falou? Falou, só que tá baixo. E pra mim, eu acho que é a memória RAM, porque ela que, quando o PC liga, vê os dados ali, vê se tá funcionando e liga o computador. Só que você errou, viu? É a memória RAM. Apesar da grande importância da memória ROM, né? Concordo com você. A memória RAM, ela é considerada a memória principal. Porque é ela que lê os dados dos programas, do sistema. A memória RAM, na verdade, ela interage mais, né? Ela não tem... A importância dela é essa interação que ela tem com o processador, com os programas, né? Com o usuário em si. Então, ela é a principal devido a isso. Agora, a memória ROM, ela tem uma gama de informações também armazenadas nela, né? Que também é importantíssimo, né? É praticamente os dados do computador em si, né? Do hardware em si, né? Vamos falar assim. Questão número 7. Qual é a definição de memória RAM? Então, nós temos aí 4 opções. Ó. A primeira opção, são acessadas a todo instante pela CPU e mantém os dados armazenados temporariamente. Essa é a primeira opção para a memória RAM. A segunda opção, armazenam os trabalhos e os softwares permanentemente. Terceira questão, de acesso mais veloz e auxilia na comunicação com a CPU, agilizando o processamento. E a questão número 4, a última, contém informações já gravadas importantes para o PC, sendo somente de leitura. Qual dessas opções aí é a memória RAM? Eu coloquei a última aí, Davi. Eu coloquei... Qual? Eu coloquei que a de acesso mais veloz é auxiliar na comunicação com o CPU, agilizando o processamento. Não. Eu coloquei a última aí, Davi. A quarta aí, né? Tem alguém falando, o som tá muito baixo. Ele falou que marcou a última. A última? Também não, hein, gente? A memória RAM é essa daqui, ó. Elas são acessadas, as informações da memória RAM são acessadas a todo instante pela CPU, ou seja, pelo processador, né? Então, a memória RAM, ela fica em
em conversa, né, em acesso a todo instante, trocando informações com o processador, tá? E mantém os dados armazenados temporariamente. Então, enquanto ela está processando os dados, enquanto o processador está processando os dados, enquanto o usuário está trabalhando com lá algum programa, né, com uma atividade lá, esses dados ficam na memória para o processador acessar. A partir do momento que já não mais está em uso, o que acontece? Os dados saem da memória RAM, né? Por isso que está aí, ó, dados armazenados temporariamente. Então, os dados, na verdade, eles ficam alocados na memória enquanto uso, correto? Depois que não estão em uso mais, elas liberam espaço, beleza? E o mais importante, comunicação a todo instante com a CPU, com o processador. Essa é a memória RAM, beleza? E o segundo, então, vamos ver lá. O segundo seria quem? Se fosse para mim escolher esse segundo aqui, ó. Armazena os trabalhos e os softwares permanentemente. Quem que seria esse? O HD. O HD, exatamente. Então, todos os trabalhos do usuário e os programas que ele instala no computador, tá tudo permanentemente lá no HD. Enquanto eu não apago, tá lá. De acesso mais veloz e auxilia nessa comunicação com a CPU, entre memória RAM e CPU. Ele está entre essa atividade entre memória RAM e CPU. Ele está agilizando essa memória aí, ela agiliza esse acesso do processamento. Quem seria essa? O SSD. É uma memória mais veloz e ela auxilia essa atividade aí entre memória RAM, essa conversa, né, esse acesso entre memória RAM e processador. É a memória Flash. Memória cache. Ok? Eu tinha falado flash. E, por último, contém informações já gravadas importantes para o PC, né, para o hardware, sendo elas somente de leitura. Quem sou eu? Memória RAM. Memória RAM. Certinho. Isso aí. Ok, então, gente, vamos para a oitava e última questão. Qual é o tipo de memória que se encontra a BIOS? A BIOS está num tipo de memória gravada. Qual que é essa memória? Seria a ROM também. Memória RAM. E o que é BIOS? Eu sei, mas eu não vou saber explicar. Tipo, eu sei o que ela é, mas eu realmente não consigo definir ela. É um sistema, né? Um sistema básico. Sistema básico, tá? A sigla de BIOS é isso. É um sistema básico de entrada e saída. Ok? Então, é um sistema que nela tem lá gravado o quê? Toda a informação de hardware, de dispositivos de entrada e saída. Correto? E essa BIOS está gravada num tipo de memória específico lá na placa, exclusiva para ela, né? Para essa BIOS, que é um tipo de memória RAM, né? Um circuito integrado lá. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer acrescentar alguma coisa nas perguntas? Podemos encerrar? Então, vou encerrar, hein? Vou passar agora lá pro slide de hoje, tá? Então, gente, quem não respondeu aí, ó, responde esse formulário, tá? Pode usar até mesmo esse slide, esse vídeo, né? Nós respondemos todos juntos aí, ó. Tá tudo respondido, uma a uma. Dá para tirar as dúvidas aí, quem tiver alguma dúvida na hora de responder, tá? O importante é a gente ficar sem dúvidas, tá, gente? Então, nós temos esse formulário para ajudar isso. Temos a aula gravada, a matéria da aula passada,
temos esse formulário aqui, que é a correção da aula passada, corrigido, né? Então, tudo isso daí é material para acrescentar para vocês aí, para vocês memorizarem melhor, né? Para vocês tirar dúvidas, tá bom? Então, vamos passar agora para o slide, que é o slide de hoje. Eu vou compartilhar ele aqui, só um minutinho. Vamos dar continuidade no aprendizado, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, hoje, o que nós vamos dar sequência hoje? Hoje, nós temos como assunto de hoje, né? Ainda continuando sobre os dispositivos internos de um computador. Na aula passada, nós tratamos sobre placa-mãe, sobre processador, sobre as memórias, né? Memória RAM, que é a memória principal, a memória secundária ou memória em massa, que é o HD, e os outros discos de armazenamento, né? Pendrive, né? CD. E também falamos sobre a memória ROM, né? Então, foi os pontos que os componentes internos que nós tratamos, componentes internos do computador. Só que desses que nós tratamos na aula passada, temos como principal a placa-mãe, né? E os outros componentes que nós estudamos, outros dispositivos que nós estudamos, estão praticamente todos eles interligados na placa-mãe, né? Que é a memória RAM, o HD, né? A memória ROM, que é um circuito integrado da placa-mãe, né? O processador também, um circuito, um chip, né? Da placa-mãe, tá? E a BIOS, né? Que no caso é um sistema da própria placa-mãe que está no circuito integrado dela, numa memória ROM, certo? E hoje, dando sequência aqui, nós vamos ver a bateria de lítio da placa-mãe. A placa-mãe, ela tem uma bateria, nós vamos entender para que serve essa placa-mãe, essa bateria, né, de lítio da placa-mãe. Vamos falar sobre as placas de expansão, que são componentes, né, são dispositivos periféricos que acrescentam a placa-mãe também. E os slots de expansão, né, que são simplesmente entradas que existem na placa-mãe, né, que é exclusivas para essas placas de expansão que nós vamos estudar, ok? Igual eu falei com vocês, é um resumo de cada um deles, para depois a gente estudar mais aprofundado. Na hora que a gente for estudar, a gente vai estudar um por um, né, especificamente, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, né, temos como informação aqui, ó, que toda placa-mãe de computador pessoal possui uma bateria igual a essa, tá? Que é a bateria de lítio, certo? Essa bateria, ela serve para duas coisas, principalmente, né? Para duas coisas. Antigamente, ela era mais para uma coisa só, né? Hoje em dia, as baterias de hoje, ela tem duas funções e passou a ser muito importante uma delas, né? Primeiramente, é alimentar a memória ROM. Então, nós estudamos na aula passada sobre a memória ROM, que é aquela memória que armazena as informações do hardware, que tem a BIOS, né, esse sistema de entrada e saída, né? Então, nessa memória ROM, tem essa BIOS, então essa bateria está interligada a ela, né? Ela serve para alimentar essa memória ROM, né? Também é chamado de CMOS, tá? É um chip chamado de CMOS também, essa memória ROM. Muito conhecido. Antigamente chamava mais, né? Todo mundo falava, em vez de falar memória ROM, falava CMOS, tá? É onde fica justamente armazenado a BIOS, né? Esse sistema BIOS. Então, uma das funções dessa bateria é alimentar essa configuração, tá? Essa configuração que fica armazenada nessa memória ROM. Ok? Depois, assim, nos próximos slides eu vou complementar mais essa informação, mas a princípio, para alimentar essa configuração e alimentar o relógio de tempo real. Existe um relógio de tempo real do micro
né, do computador, aonde ele marca a data e a hora, ok? Essa data e hora que nós temos aí no relógio do Windows, né, ou do sistema operacional, ele está diretamente ligado a esse relógio, essa data e hora desse chip aí, né, dessa memória ROM, tá? Do CMOS, está diretamente ligado. Então, e é um relógio de tempo real, né? Então, essa bateria também alimenta esse relógio, que fica nesse chip aí CMOS, essa memória ROM, né? E as informações de configuração da BIOS, ok? E não vai ser hoje, mas nós vamos ter essa informação na hora que a gente for mexer, né? Vou passar uma aula mostrando para vocês a maneira de trocar, a maneira de saber quando trocar, ok? Essa bateria que ela fica encaixada, né? Num soquetezinho também. Tem um soquetezinho também lá na placa-mãe. Vocês podem ver aí na foto, ó, ela fica encaixada também, tá? Ela também tem polaridade, como vocês podem ver aí, ó. É uma bateria fina, né? Uma bateria, parece uma moeda, e ela encaixa nesse soquete aí que vocês estão vendo aí, redondinho, certinho, Ela é para igual tirar. aquelas bateriazinhas de relógio também. É, É a mesma coisa. tem relógio que utiliza dela mesmo, né? Não aquela pequenininha, bem pequena, não, né? Essa daqui é uma É, outra aquela que maiorzinha, gorduchinha, isso. Parece uma moeda pequena. mesmo, mais chatinha. E ela tem polaridade, ó, como vocês podem ver aí, ó. Ela é encaixada com a polaridade negativa para baixo no soquete e o positivo, igual vocês estão vendo aí, ó, fica para cima, voltado para cima. Ok? É uma bateria que tem 3 volts, a tensão dela, tá? E é uma maneira, já estou dando uma dica já, né, de a gente descobrir quando ela tá fraca, né? Além dos problemas que ela vai causar, né? Eu posso também usar, por exemplo, o multímetro e medir ela, né? Para saber se ela está com os 3 volts. Se ela estiver muito abaixo dos 3 volts, ela vai começar a dar pequenas falhas, né? Até ela falhar de uma forma mais constante. Beleza? Aqui é uma foto mais de perto. Ó. Tá? Normalmente, outra dica também, a BIOS, acho que até falei com vocês alguma outra aula atrás aí, que a BIOS, aonde está o sistema gravado da BIOS, né? Com qual chip que está gravado, normalmente tem uma etiqueta falando, né? Escrito lá. Mas, se caso eu tiver alguma dificuldade de encontrar, normalmente esse chip ele fica próximo a essa bateria, né? Eles costumam ficar bem próximos, ok? O que nós temos aqui de informação, ó, que essa fonte de energia, cuja sua sigla, né, significa justamente isso daqui, ó, semicondutor complementar de óxido metálico. O que seria isso? CMOS, né? É justamente o nome do chip, né? O chip integrado lá da memória ROM, que é o CMOS, tá aí o significado da sigla, né? Então opera justamente quando você desliga e até despluga o seu notebook. Então, gente, o que está dizendo aí? Está dizendo que essa bateria, praticamente, ela fica lá em repouso, principalmente quando vocês estão trabalhando no computador. A atividade dela mesmo, né? Ela entra em atividade mesmo quando a gente desliga, quando a gente não está utilizando o computador ou não está utilizando o notebook, quando está totalmente fora da energia. Aí é ela que tem que entrar em ação, né? Com seus 3 volts, para manter as informações do relógio, a data e as configurações, né, da BIOS e desse chip aí. Correto? Aqui nós temos mais fotos. Aqui nós vemos, ó, 3 volts. Ok? Mostrando aqui a polaridade dela, né? Bateria de lítio. Ok? Aqui o outro lado dela que fica para a posição da placa, né? Fica para baixo. Não tem nenhuma informação. Certo? E ela era usada antigamente, né? Para alimentar o tal CMOS, né? O tal chip, né?
sendo responsável por guardar parâmetros da inicialização, igual eu falei com vocês, que sempre que a gente liga o computador, ele faz aquele autoteste, né, o post, é justamente a própria BIOS, né, aquele sistema da BIOS que tem a tarefa de fazer esse autoteste, e também a configuração, né, de hardware do PC, né, que fica armazenado também. Então, essa era a função principal, né, a configuração do hardware e esse teste de inicialização, os parâmetros da inicialização. A BIOS, nesse chip aí, né, no CMOS, era a principal função dessa bateria, manter isso tudo armazenado aí, né, e sem a perda dessas informações. Agora ela tem também o quê? Uma outra função. Os computadores mais novos, uma função importantíssima que foi delegado a ela, né? É justamente manter o relógio de tempo real da máquina, né? Onde tem a data e a hora. Então, todos os softwares hoje em dia, todos os softwares, eles são praticamente programados, desenvolvidos para utilizar a data e a hora do computador, né? Que é justamente essa hora principal aí desse chip aí, né? Então, por isso, essa bateria tem essa função importantíssima de manter ele atualizado, porque se caso essa data e a hora começar a desatualizar, vai interferir, vai afetar todos os softwares do computador, né? Inclusive o próprio sistema operacional, né? Ok? Então, essa é a grande importância hoje também dessa bateria também, tá? Aí nós temos aí, falando sobre a troca, né? Aonde simplesmente o que nós vamos falar? Não vamos falar da troca, mas sim como saber, né, que chegou a hora de fazer essa substituição, né? Uma das dicas que eu falei, que eu nem coloquei nesse slide aí, é justamente a gente fazer a medição. Ah, tem que tirar ela para fazer a medição? Normalmente sim, né? Porque você tem que medir a polaridade dela, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo dela geralmente fica escondida, né? Ela fica encaixada nesse soquete. Então, pelo menos, se a gente conseguir virar ela de lado um pouco, né? Só que não virar ela de lado, ela vai desencaixar, né? Então, melhor a gente desencaixar mesmo. E ligar o multímetro na qual tensão que eu vou ligar? Vocês lembram qual? Volts. Na contínua, né? É. Coloco lá na posição de 20. Eu sei que ela tem 3 volts, então põe na posição de 20, lá na tensão contínua. E encosto cada ponta do multímetro, uma ponta em cima, uma ponta embaixo. E eu vou saber qual que é o valor de tensão que ela tem. Tá? Vou mostrar isso também no dia que for ensinar a fazer a troca para vocês. Aí vou mostrar a medição, a gente vai medir, né? Saber direitinho quanto está o valor de tensão. Eu vou mostrar para vocês sem problema, tá? Isso é uma dica, né? A outra é a gente ver alguns vestígios que começam a acontecer no computador, né? Vamos olhar aqui no slide que eu coloquei direitinho. Então, não há como saber especificamente o momento em que essa bateria acabou de vez, né? Ok? Mas o que acontece? A gente vai começar a notar situações, né? O ciclo pode variar de 2 a 10 anos, então vai depender, tá? A partir da fabricação do computador. Como assim da fabricação do computador? A partir do momento que ele foi fabricado e foi colocado lá para vender, o computador já está funcionando, não está? Se eu ligar o computador, ele já funciona. Ele já foi montado o computador, ele já está para vender. Tem gente que não só monta quando vende, né? A maioria das lojas aí fazem isso. Mas tem os computadores que ficam lá nas Casas Bahia, não sei aonde aí, e estão montados já. Correto? E isso significa o quê? Significa que essa bateria já está em uso. Porque o computador está desligado. Quanto mais tempo o computador ficar desligado, mais essa bateria vai ser utilizada, né? Então, assim, vários fatores, né? São vários fatores que envolvem na vida útil dessa fonte de energia, né? Eu vou falar sobre isso agora aqui. O que vai afetar essa duração, essa durabilidade dessa bateria, tá? Então, por isso que a variação é isso, de 2 a 10 anos, certo? Então, várias coisas vão afetar. O que, por exemplo? Eu vou
Acho que dá para me encerrar o link aqui, já vai dar menos de 1 minuto. E aí eu continuo no próximo link que eu abri aqui para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu mando aí no grupo, a gente continua a partir desse slide aqui. Então, pode tomar uma aguinha lá, até daqui a pouco, gente.